Uma miúda de 12 anos não é suposto ela ter desejo de se deitar com um adulto ou de masturbar o adulto, desculpem-me a expressão. O que é valorizado pelo público? Isso precisa de ser mudado. Porque depois as pessoas tentam preencher com estímulos externos e depois não tem sustentabilidade. Porquê? Porque se tu não tiveres estrutura, tu vais ruir. Então o teu peito pode chegar aqui, os teus glúteos chegarem não sei aonde. Se a tua emoção quebrar, tu desistes da vida. E aí? E existe um versículo bíblico que diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. As pessoas desprezam os livros e não entendem que boa parte da sua liberdade está lá. Quanto mais tu sabes, melhor tu te moves. E tu precisas entender como é que as coisas funcionam para poderes navegar. Domar essa mente primitiva com o conhecimento. Eu quero tornar o meu conhecimento acessível, fazendo-o ser ferramenta. E também gostaria de ver mais pessoas a entenderem quem elas podem ser quando elas conhecem o Criador. Eu acredito que lá de cima vê-se melhor. E ter a orientação do dono disto tudo coloca a nossa vida num outro nível. A nossa convidada de hoje é dona de uma mente brilhante. Ela tem o dom de perceber as complexidades da mente humana. Falo-vos da psicóloga Gisela Van Dunen. Estamos aqui em mais um Sem Truques. Eu vou pedir a vocês aí em casa, como sempre, metam um gostinho, façam uma partilha, isso ajuda a partilhar o nosso trabalho e é só isso que nós pedimos, não custa nada. Hoje nós temos um ganda Sem Truques. Vamos receber aqui Gisela Van Dunen. Olá, bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Um cumprimento maravilhoso, né? Eu sei que vocês, psicólogos, não se cumprimentam assim normalmente. Né? Cumprimentamos normal. Mas, olha, bem-vinda. Obrigada. Eu conheci-te pessoalmente no Luxemburgo, no evento Power da Nadile, que tu foste palestrar, não é? E nós ficámos todos admirados, de boca aberta, com a forma como tu falas com as pessoas, com a propriedade com que tu falas sobre os assuntos. E isso faz com que eu tenha muita curiosidade de saber um bocadinho mais sobre ti, sobre a tua história e principalmente de onde vens, onde é que nasceste? Em Lisboa. Em Lisboa. Nasceste em Portugal, Sim. Mas tu és descendente de... Guineense e angolano. Tens uma mistura. Sim. Minha mãe é guineense e o meu pai biológico é angolano. O teu pai biológico... Faço essa distinção porque não foi quem me criou. Então o teu pai biológico é angolano e a tua mãe é guineense. Sim, é verdade. Mas o teu nome é Gisela Van Dunen ou tens outros nomes também ligados à Guiné no meio? Tenho. Podemos saber? Leiam o meu livro. Olha! Bom, o teu livro que se chama? Fênix, o impossível não existe. Fênix, o impossível não existe. Já vamos chegar ao teu livro. Então tu nasceste em Portugal, filha de mãe guineense e pai angolano. Sim. Tu és mais ligada à Guiné-Bissau ou à Angola? À Guiné porque eu tive mais contacto com a cultura guineense. Apesar de ter um pai biológico angolano, eu fui criada por um pai guineense. Então a cultura em que eu movimento mais é a cultura guineense, até porque eu também já vivi na Guiné, dos 5 aos 9 anos, comecei lá o ensino primário, depois voltei para Lisboa e dei continuidade, só que quando eu cá cheguei, os amigos com que eu convivia mais eram angolanos, então acabei por ter aqui um pouco da influência das duas culturas, mas a que eu conheço mais é a guineense. Tu és mais ligada à cultura da Guiné-Bissau, Sim. Nasceste aqui em Portugal, e como é que era a tua infância? Tipo, criança, tu tinhas família grande aqui, como é que era no teu entorno, primos, tios? Olha, durante o tempo que eu estive cá com a minha mãe, éramos só eu e ela. Então não estava com os meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, um deles entretanto faleceu, mas 3 meninas e eram 2 rapazes. Então estávamos sempre aqui sozinhas, a minha mãe sendo enfermeira não tinha muito tempo para cuidar de mim e ela pensou em, vamos voltar para a Guiné, ou ela vai para a Guiné ficar com o pai, que foi quem cuidou de mim desde bebê,
e eu lá tive um pouco mais de contato com uma parte da família. Enfim, era uma vivência totalmente diferente. Lá estavam os meus irmãos. Então os teus irmãos estavam na Guiné? Sim. E tu estavas aqui com a tua mãe? Sim. E tu foste sozinha para a Guiné? Fui lá ficar com o meu pai. Ok, então a tua mãe era enfermeira, ou é enfermeira? É enfermeira. Então atualmente a tua mãe é enfermeira. Sim. Enfermeira e não tinha assim muito tempo, por causa dos horários também de uma enfermeira. Ela tinha que me deixar nas amas internas, e às vezes tipo, eu ficava com ela aos finais de semana, então passava muito tempo sozinha. E ela percebeu que não estava a ser bom para nenhuma das duas e achou que era melhor eu ficar com o meu pai. Então foste para a Guiné e começaste a tua vida escolar na Guiné? Sim, numa escola portuguesa em Bissau. Numa escola portuguesa em Bissau. Então tu, a questão que eu faço sempre é, quando vejo alguém que estuda, uma africana que estuda, eu fico a perguntar porque é que esta pessoa teve esse gosto por ir continuar a fazer os seus estudos. Sim. E de onde é que viste isso? Tem a ver com a tua mãe ser enfermeira, que já era uma africana com um diploma, que tinha estudado e que tinha uma profissão? Sim. Ou foi outra situação? De onde é que veio esse teu gosto para estudar? É assim, o estudo sempre foi algo muito natural para mim, uma segunda linguagem. E a profissão da minha mãe não teve muito a ver, porque para mim era simplesmente, ok, esta é a profissão dela. Só que eu entendi que para ter acesso à autonomia e outras coisas da vida, precisava de ter essa ferramenta. Então ficou subentendido que eu precisava de estudar. Nem sequer foi opcional, era automático. E o meu pai também, sendo engenheiro agrónomo, eu ouvia-o muitas vezes a fazer projetos, a estudar, ele trabalhava para o governo, viajava muito. Então eu estava rodeada de pessoas que gostavam de aprender. Então, pronto, até foi mesmo, por aí. Até mesmo as pessoas da tua idade? Os teus colegas? Nem tanto. É assim, é que há coisas que às vezes é complicado falar porque pode soar está-se a gabar, mas não é isso, é porque eu realmente sempre fui muito autodidata. Então eu tinha curiosidade de entender porquê que as coisas eram, como é que as coisas funcionavam. Então sim, eu ia à escola, aprendi as coisas que estavam na escola, mas depois eu queria entender a lógica por detrás de tudo o que eu via a ser ensinado. Então ia sempre atrás de informação extra. Só que no ambiente que eu vivia isto não era muito estimulado. Quando eu voltei para Portugal e comecei a mergulhar mais no conhecimento, a primeira coisa que aconteceu foi ter curiosidade em aprender mais idiomas. Então já tinha essa influência de falar português e crioulo. Depois encantei-me pelo inglês e comecei aos 9 anos a estudar muito inglês e comecei a falar inglês. Depois comecei a falar espanhol, porque também ia sempre à Espanha passar as férias e fui absorvendo outra língua. Então foi assim, eu gostava de ir atrás das coisas. És também muito inteligente, isso também ajuda, não é? Obrigada. Porque há pessoas que ficam anos e anos em outros países e não falam as línguas como deve ser, e tu, mesmo fora, tu falas bem o inglês, por exemplo? Sim. Muito bem? Sim. E o espanhol também? O espanhol já não tenho tanto sotaque, porque já não tenho prática, mas sim. Uau! E francês não te interessa muito? É que é muito parecido com o português, então não me despertou tanta curiosidade, porque já tinha o espanhol, então eu queria algo diferente. Então foste estudando, foste procurando tirar as tuas dúvidas, uma pessoa muito curiosa, né? E chega uma altura em que, na escola, né, nós temos que decidir para onde vamos. Eu estudo, eu tenho agora que decidir, tenho que começar a escolher os caminhos, esquerda, direita, frente, ou não, paro aqui, acabou. Pois. E tu foste para um caminho que te levou para a psicologia social, é isso? Clínica. Psicologia clínica. Porquê? Eu digo assim, porquê? Mas porquê, meu Deus? Vanessa, se eu não fosse psicóloga, eu seria psicóloga. Tipo, não tinha plano B. Tudo na minha vida empurrou-me para a psicologia. Porque, lá está, eu sempre gostei de entender a lógica por trás das coisas. E eu tive uma vivência muito traumática. Vivi coisas muito sérias. E chegou uma altura em que as coisas que eu via à minha volta já não faziam muito sentido porque eu não estava bem. Então, o primeiro contacto que eu tive com a psicologia foi através da depressão que eu tive aos 18 anos. Foi um acumular de várias experiências adversas,
nefastas mesmo, e chegou a um ponto em que eu já não funcionava bem. Então isto foi matando a minha curiosidade. Eu percebi que eu estava diferente porque eu já não tinha vontade de aprender nada, de estudar nada. Fui-me desligando do convívio para com as pessoas, e quando eu percebi que eu já estava a perder o gosto pela vida, isto assustou-me. Fui a uma consulta com a minha médica de família e ela disse: olha, acho que devias falar com uma psicóloga. E eu não entendia nada disso. Isso vai-me adiantar de quê? De que é que adianta falar com alguém? Ela disse: olha, acredito que vai fazer a diferença. E eu fui. E gostei da experiência, gostei de sentir que estava a organizar a minha mente e que estava a encontrar um sentido para as coisas que eu estava a viver. E eu disse: olha, isto é muito bom, porque eu vejo muitas pessoas a sentirem-se como eu já me senti, e eu gostaria de poder fazer o mesmo pelos outros, ajudá-los a reencontrarem-se. Então foi mais ou menos por aí. Fui pesquisar as disciplinas que faziam parte do programa didático das faculdades, e quando eu vi neuropsicologia, psicometria, enfim, todas estas ciências, eu fiquei encantada e despertou a minha curiosidade. E seguiste por aí? Foste estudar? Como é que funciona? São quantos anos? Como é que é isso? Fala para uma ignorante que não sabe. São 6 anos. São 6 anos. São 3 anos de licenciatura, pelo menos aqui em Portugal é assim. São 3 anos de licenciatura, 2 anos de mestrado, com uma defesa de tese no fim, e mais 1 ano de estágio profissional que tem de ser aprovado pela ordem. É esse o percurso. E durante esses anos, vocês têm a prática, vais estagiar, sim, falas com pessoas, começas já por falar com pessoas, vocês sabem de situações, existem casos que são tidos como exemplo para dar aos alunos normalmente ou não? Isto acontece no 5º ano. No 5º ano já estamos um pouco mais preparados para ter contacto com os pacientes, ou clientes, ou como queiram chamar, e fazemos o estágio curricular, que é proposto pela faculdade, distribuído-nos pelos centros de saúde ou pelas instituições, e começamos a pôr em prática tudo aquilo que fomos aprendendo ao longo da licenciatura e do 4º ano, principalmente. Ok, e a primeira vez que tu tiveste um contacto, és uma estudante, pronto, sim. Escolheste, estudas, sabes, gostas, estudas aquilo que tu gostas, e a primeira vez que tu tiveste um contacto, nem que seja num estágio, sim. Deve ter sido, com a dor de alguém, a dor verdadeira de alguém, e tu, não sendo amiga, filha, prima, irmã, és uma pessoa estranha, que te metem algo assim à frente e dizem: olha, existe um problema aqui, mete aí em prática aquilo que tens estado a estudar. Como é que foi a primeira vez? Tem aqui dois caminhos, porque antes de eu começar a exercer no estágio curricular, eu já liderava o grupo de apoio às mulheres. Então já cuidava de pessoas em terapia de grupo. Já tinha alguma experiência no contacto com certas vivências, situações mesmo sérias. Durante o estudo? Sim, durante o estudo, porque era algo feito na igreja, da qual eu sou membro. Então nós já tínhamos a terapia para as mulheres e era um programa de intervenção estruturado por uma psicóloga clínica também. Okay. Então já tinha este contacto com alguma abordagem e exercícios e dinâmicas e tal. Quando eu comecei a pôr em prática a parte clínica da questão, de início eu fui um bocadinho assim assustada, não vou-te mentir, porque eu pensei: será que eu estou preparada? Será que eu sou capaz? Só que eu tive uma professora, uma orientadora muito boa. Era das professoras mais exigentes da faculdade, mas era igualmente competente, entendes? Então nós fomos bem preparados para aquilo que tínhamos de fazer. E foi natural. Foi tão bom, eu pensei: mas é isto que eu vou fazer para trabalhar? Isto não parece trabalho. Porque era orientar, era perceber o que se passava e encaixar em certos compartimentos, enfim, para mim foi natural. É mesmo, o teu dom é isto, tinha que ser, escolheste certo, não é? Penso que sim, penso que sim. Tu às vezes ficas naquela, não vou-me mas eu dizendo de fora parece que sim, que é mesmo que escolheste aquilo que era para ti. Foi mesmo fazendo sentido, sim. Exatamente. Foi fazendo sentido. Estudos, disseste que ao todo são 6 anos. Sim. 6 anos de estudos.
E no final dos estudos, tu recebes o diploma oficial e a partir daí podes exercer a profissão. Sim. O que é que fizeste no final? Comecei imediatamente a trabalhar. Depois do estágio ser aprovado pela Ordem, nós somos inscritos na Ordem de Psicólogos como membros efetivos e mãos à obra. Quando eu acabei a minha formação já tinha algumas pessoas para atender no local onde eu já fazia voluntariado e foi simplesmente dar continuidade. Tu terminaste os estudos em 2018. Em 2018. Tu terminaste e aí já eras uma psicóloga oficial, Sim. Uma pessoa que pode apoiar os outros, e eu junto sempre aquela parte de tu és uma psicóloga para todos, mas nós africanos olhamos para o psicólogo como eu não sou maluco, vou fazer o quê no psicólogo? Pois é. Então isso existe muito. E eu sei que as pessoas acham essas coisas. O psiquiatra, só para as pessoas lá em casa perceberem, o psiquiatra pode passar medicação. Sim. E vocês não podem. Não. Então são coisas diferentes. É medicina. Sim. Então são coisas diferentes, sim, mas metem no mesmo saco e dizem, não sou maluco. O psicólogo, para quê contar a minha vida? O psicólogo vai fazer o quê? Pois. Como é que lidas com isso? Porque tu queres ajudar e vês que, ou tu achas, não, isto é mente fechada, ou é ignorante. Como é que tu lidas com isso? Vanessa, eu acredito que o ser humano funciona em modo selvagem até ser domado pelo conhecimento. Então, quanto mais nós sabemos, melhor nós funcionamos. Entendes? Só que normalmente as pessoas só acionam alguns recursos em último caso. Então o que é que eu faço? Eu faço a minha parte. Eu falo da importância de cuidarmos das nossas emoções, de nos conhecermos, porque isto é quase... Viver sem se conhecer é quase como movimentar-se por uma cidade sem mapa, sem um GPS. Tu não sabes para onde vais. Sabes que estás a andar por aí e olha, onde eu chegar, cheguei. Entendes? Então o que é que acontece? As pessoas param para pedir indicações quando se sentem perdidas. Se estiverem a conduzir ou a andar na rua, certo? O ser humano normalmente funciona assim. No momento da dor, se calhar, estás a ver? Porque até então quem domina é o ego. Só que o ego, acredito que é uma parte da nossa identidade que está pautada no medo. Medo de parecer fraco, medo de parecer insuficiente, medo de mostrar que não sabe. Claro que isto tem várias razões de ser, mas nós funcionamos ainda muito a partir do sentimento de inferioridade. Para que é que eu vou me sujeitar ou submeter à indicação de uma outra pessoa? Quem é esta pessoa para me orientar? E quando as pessoas não sabem os benefícios da terapia, não vão. Pensam que é só chegar e falar sobre as coisas. Sim, uma parte também é falar, mas há diretrizes muito específicas, há exercícios, há toda uma estrutura científica por trás. Não é só conversa. A psicologia é uma ciência que foi desenvolvida ao longo de muito tempo, através de muitos estudos, muita base empírica, enfim, tem muitas ramificações. Só que, como é uma área que as pessoas não têm acesso no dia a dia, não valorizam, até ver os efeitos disso. Porque quando nós falamos de saúde física, as pessoas entendem, sim, eu preciso de conseguir andar, eu preciso de conseguir ver. Só que, se a tua identidade está ligada à tua mente, e a tua mente adoece, quando o teu cérebro adoece, qual é a chance que tu tens de não tratares desse órgão? E a intervenção psicoterapêutica ajuda a reestruturar não só a forma de pensar, mas áreas específicas do cérebro. Por isso é que nem sempre é necessário incluir a medicação. Existem abordagens da psicologia que ajudam literalmente a voltar a pôr as zonas cerebrais afetadas por certas experiências no lugar. As pessoas não têm noção disso. Exatamente, é isso mesmo. As pessoas não têm noção e há aquele pré-julgamento que faz-me pensar que deve ser difícil escolheres uma área que sim, tu gostas e
lidas super bem com este trabalho, mas que as pessoas têm aquela reticência porque não conhecem, então vou contar a minha vida, acham que... Eu acho que as pessoas não têm mesmo noção, mesmo eu nunca fui a um psicólogo, mesmo eu antes, há algum tempo atrás, pensava tipo, para que psicólogo? Ficar lá a falar era uma cena tipo... Pois. Depois, através da rede social mesmo, comecei a perceber que não, é muito importante, sim, é muito importante. E o outro lado, tipo, que é o vosso lado, de dar a conhecer às pessoas, mudar um bocado a mentalidade, também é muito difícil, mas tu também trabalhas nisso. Conta lá essa tua parte de, eu vou trabalhar, mas eu não vou trabalhar naquela linha reta, tenho o meu diploma, vou atender as pessoas, fazer o meu trabalho e está bom. Não, tu fazes muito mais do que isso. É assim, é que tem de ser, sabes? Nós não somos unidimensionais. Nós precisamos de uma miríade de variáveis para funcionarmos. Então, por mais que eu conheça técnicas psicológicas de intervenção, todo psicólogo que ama o seu trabalho sabe que precisa de aprender constantemente. Diferentes abordagens, diferentes técnicas, porque cada ser humano é único. O que funciona com um não é necessariamente o que vai funcionar com o outro. E às vezes as pessoas não precisam de dinâmicas psicológicas. Precisam de uma escuta empática. Precisam de acolhimento. O acolhimento não faz parte de uma disciplina académica. Entendes? É algo próprio. Então é preciso haver também aqui amor ao ser humano para exercer. E eu gosto de trabalhar com amor. Para mim é o que faz sentido. Se eu não amar a causa, eu vou ser movida pelo dinheiro e o dinheiro não me move. Não é que eu não queira receber pelo meu trabalho, não é isso. Mas é muito mais do que isso. É mexer com vidas, é mudar rotas, destinos. Imagina, se tu estiveres a funcionar com uma lesão que não for tratada, tu podes ir até certo ponto. Mas será que chegarias aonde tu poderias chegar se estivesses saudável? Entendes? Existem aqui ingredientes-chave para nós fazermos o melhor que poderíamos fazer na nossa existência. E são essas variáveis que eu tento incluir quando eu estou diante de um paciente. Então, podemos analisar que a tua diferença para te destacares seja a forma de tu acolheres o acolhimento, a forma como tu lidas com o paciente. Porque, pelo menos no Luxemburgo, às vezes eu acho que, falando dos médicos, são muito, é o número, próximo. Pois. Ok, próximo. Então tu sabes fazer de uma forma diferente. Porque eu já ouvi algumas pessoas, eu acho até que é contigo, por exemplo, pessoas que eu sei que tinham alguns problemas, que depois de tu ires ao Luxemburgo, que acho que se aconselham contigo. Acho. Mas, não sei, não vou agora dizer, olha, quem é que está contigo? Não vamos fazer isso, mas acho que sim. E então, se calhar, é essa a tua diferença. É o saberes que, fora aquilo que aprendeste na escola, também tens que dar a tua parte, que se calhar vem da tua personalidade, que é acolhimento, seres amiga da pessoa, não misturando as coisas, mas deixares a pessoa à vontade contigo, não julgares, se calhar, quer dizer, isso já é a regra, regra, não é? Regra. Mas existem aqui algumas variáveis envolvidas. Sim, eu trabalho com amor porque eu gosto de cuidar, mas também já me vi na situação de paciente. Eu costumo dizer isto, nós não podemos levar alguém a um lugar onde nós nunca estivemos. Então, um bom psicólogo precisa de fazer também terapia, precisa de se conhecer, precisa de saber o que é estar vulnerável. E outra coisa que eu penso que também tem influência é o conhecer o funcionamento do trauma, que é algo que é muito prevalente. Na nossa comunidade, então, é brutal. Então, sabendo o que acontece quando nós passamos por certas experiências, temos um mapa, entendes? Temos aqui uma base para perceber o que se passa com a pessoa, ajudá-la a perceber o que se passa e mostrar os caminhos para sair, claro, dentro do tempo de cada pessoa também. Mas poder entender o que acontece quando nós vivemos certas coisas
é uma ferramenta muito importante. E eu vejo que existe muita escassez no conhecimento do funcionamento do trauma, principalmente a nível cerebral. E faz muita diferença. E eu pego muito por aí. Se existir um cenário traumático, eu já sei que há certas coisas que eu vou precisar de fazer com aquela pessoa para ajudá-la a voltar a um funcionamento o mais congruente possível com a sua identidade. Pronto. Sim. Então, falamos da Gisela, que é psicóloga. Psicóloga... Clínica. Clínica. Por que é que eu fico social? Meu Deus. Psicóloga social, isso existe? Existe a psicologia social, existem estudos sobre isto, enfim. Mas é pouco falado. Psicóloga clínica, que tem duas culturas ali, é mais próxima à da Guiné, mas tu és descendente de angolanos e guineenses, vens de uma família em que as pessoas que estavam perto de ti estudaram, e ao lado disso também se inclui na tua vida a religião. Tu és uma pessoa crente. Sim. Posso saber qual é a tua religião? Eu sou cristã evangélica. Cristã evangélica. E tu, desde sempre... Não, eu conheci a fé cristã mais a fundo aos 22 anos. Antes era católica, mas era por tradição, é porque era o que era suposto fazer, sabes? Ir à catequese, fazer o batismo, a primeira comunhão, aquela coisa toda. Mas era tudo muito automático e não fazia sentido para mim. Muito obrigado. Estamos muito obrigados a fazer. A única parte que eu gostava quando eu ia à missa era a oração do Pai Nosso. De resto, era uma seca para mim, porque não fazia sentido. Eu ficava tipo, mas porquê que nós temos que adorar objetos que estão aqui? Tipo, enfim, não estou agora a querer ser polémica nem nada, mas algumas coisas para mim não faziam sentido. E eu fui pesquisar, lá está, gostava de estudar as coisas, então fui pesquisar e procurei em várias igrejas até encontrar um lugar em que eu senti verdade, senti amor e senti a presença de Deus. E foi lá que eu fiquei até hoje. Por isso é que disseste, sou cristã evangélica. Até pensei, mas existe isso? Existe. Sim, porque tens as duas... Porque existe diferença de doutrina. A católica é diferente da evangélica / protestante. Pronto, é diferente. E tu frequentas sempre, tu vais aos cultos, é assim que nós chamamos, não é? Sim. Tu oras. Sim. Tu também, tu não és pastora? Não, sou diaconisa. Diaconisa? O que é diaconisa? É antes de ser pastor. Então, existe líder de célula, líder de equipa, diácono, pastor, bispo. Se for da vontade de Deus, um dia posso vir a ser pastora. Enfim, mas não é tipo uma carreira. É algo que vai acontecendo naturalmente. Tu és ungido diácono ou pastor quando tu já és. Quando tu já ages como. Já tens os frutos dessa posição. Muito bem. Então, tens a religião contigo e tu, como é que eu posso dizer, levas para a tua profissão, consegues unir os dois ou separas? É assim, eu não consigo separar a fé, porque faz parte de quem eu sou, mas eu não espiritualizo o meu trabalho. A psicologia é uma ciência, então quando eu vou atender, eu estou no meu modo de trabalho e sim, eu tenho as minhas crenças, mas nenhum psicólogo pode basear a sua intervenção nas suas opiniões, crenças ou etc. Não, nós temos um trabalho para fazer, temos diretrizes que temos de seguir. Sim, sermos flexíveis, mas dentro de regras deontológicas e éticas estabelecidas pela ordem. Mas sim, faz parte também da minha identidade olhar para o ser humano de um ponto de vista espiritual. Não pela religião, porque religião para mim são regras. Entendes? Que o homem muitas vezes vai estabelecendo para tentar chegar a Deus. A fé e a intimidade com Deus, a espiritualidade é diferente. É comunhão, é contacto, é relacionamento. Então, se tiver alguma influência da minha fé no meu trabalho, se eu por acaso atender alguma pessoa que tenha uma situação muito séria, eu vou orar pela pessoa.
pedir a direção de Deus sobre como ajudá-la, interceder pela vida dela, porque eu vou até certo ponto, mas acredito que Deus tem maior alcance. Ele é o Criador, Ele conhece a sua criatura, a sua criação, então aonde eu não puder alcançar, o seu Criador pode. Então, quando eu vejo que há certas situações que exigem algo maior do que eu peço ajuda dele, sim. Por que não? Olha, muito bem, muito bem. Muito interessante, mais uma vez, saber desta parte da religião, porque normalmente as pessoas esquecem também esse lado da religião e nós conseguimos sentir que tu levas muito isso contigo e que é importante, muito importante para ti, a palavra de Deus. Não sei se é assim que se diz, a palavra Vanessa, de Deus. Se não fosse a minha relação com Deus, eu não estava viva. É tão simples quanto isso. É a minha base, entendes? Há certas coisas que nós vivemos que ultrapassam aquilo que eu acredito que é humanamente possível suportar ou ultrapassar. E na minha história fez sentido a intervenção de Deus. Até mesmo para encontrar um propósito na dor, nas coisas que eu fui passando e transformar as minhas experiências em ferramentas. Boa parte daquilo que eu consigo fazer como psicóloga vem de eu já ter sentido a maior parte das dores com que eu me deparo no meu trabalho. Entendes? Já ter estado no lugar daquela pessoa e saber como sair, a faculdade não te dá. Tens as ferramentas sim, mas há certas coisas que só quem vive entende. E eu acredito que isto cria uma ponte que facilita muito o meu trabalho com os meus pacientes. Saber como ela se sente de verdade, porque as pessoas conseguem perceber quando tu estás a falar baseado no que tu leste no livro ou quando estás a falar porque já estive nesse lugar. E esta conexão é muito importante para a relação terapêutica. Na tua carreira, né, de forma geral, como eu já disse, eu vi uma palestra que fizeste, pronto, foste oradora, como é que eu digo? Palestraste? Sim. Sim, no evento Power da Nadilé, lá no Luxemburgo. E até em um dos momentos eu quase chorei, mas tive que me controlar, respirar, olhar para os lados e tal, deixar de ouvir o que dizias, porque tu realmente vais tocando em pontos que eu acho que toda a gente ali teve o seu momento de dizer ixi, meu Deus. Pessoas só faltavam me mandar mensagens, ei, olha, estás a ver o que ela diz? Porque vais muito nos pontos que eu sei que não foi só a mim. A maior parte das pessoas ouviram coisas da tua parte que lhes tocou. Ou no bom sentido ou no mau. Ou naquilo tipo, já viste que tu és assim. Falando de mim já agora, não é? Eu não me lembro exatamente o que foi, já passou muito tempo, mas eu lembro-me que foi algo que falaste de um defeito qualquer de nós complicarmos a nossa vida, nós mesmos e algo neste sentido. Sim. De ficarmos a ver que sim. Eu acho que foi, até não sei se tu lembras-te, porque houve uma das coisas que tu disseste isso. Não sei se tinha a ver com a ausência de pai ou com alguma coisa assim que bloqueava as pessoas, porque que as pessoas pensavam desta forma e as pessoas não se ajudam. Não sei se era por aí, mas eu lembro-me perfeitamente que havia alguma coisa que eu metia a Vanessa no saco dessa coisa que estavas a dizer e eu tipo, queria gritar, dizer estavas a ouvir. Estavas a falar algo que tinha a ver com alguns sentimentos que eu vejo nela e algumas maneiras como ela lida com. Sim, mas ela também falou de algumas coisas que se encaixava. Que batia. Estás a perceber? Então, isso. Tu ali, eu não digo chapadas porque não foi isso que foste fazer, mas tu deste uma chapada assim na plateia toda. Ui! Isso é ótimo. Não estou a dizer que é ótimo ver as pessoas assim, mas isso é ótimo. E o que mais me impressiona em ti é esta tua capacidade de falares com propriedade mesmo, porque tu falas assim. Tu não falas assim, tu não sei o que, não sei mais, porque... Não, tu falas assim e tu olhas para as pessoas assim e isso faz toda a diferença. A forma como falas, o comportamento, mostrar que sabes aquilo que estás a dizer, não é leu num livro, ouviu no YouTube antes de subir em palco. Não, tu sabes do que estás a falar. E isso é fascinante, nós vemos alguém, que eu digo sempre, africano, por mais que tenhas nascido aqui, né, em Portugal, eu também nasci em Portugal, africano que estudou, que pega o nome de algo que o diploma deu-te o nome de, profissionalmente falando, de psicóloga
e que faz isso com com as pernas às costas e faz muito bem. Obrigada. E naquele, não é show, estou com um show na boca, não é show, naquela palestra, no show, no evento da Nadilé, nós ficámos todos assim, de boca aberta, com o teu poder de passar a palavra. Depois de nós conhecermos o caminho para sair de certos abismos em que nos encontramos, precisamos de coragem, ousadia, porque tem poder quem age, não é só quem faz planos. Então este item não é preciso desenvolver muito, é começar. Começar e começar e começar. E as coisas começam a acontecer. Que é muito forte. Também tem aquilo de ela falar de assuntos máximo do tabu, que é violação. Sim. Ela falar de uma maneira que... Ter a capacidade... Está-se bem, está tudo bem, vamos falar disto. Exatamente. Porque se eu falasse, eu chegar num café e dizer, pá, não sei o quê, pá, violada... Tipo, as pessoas, tipo, já assustam-se. Sim, sim. E estavas a falar, tipo, pá, olha, sim, tal, pá, eu conheço isto, eu vi isto. Sim. Depois, calma, é por isso que eu digo. Desta maneira, por causa de algumas violações, que às vezes nem é sexual, mas há outro Exatamente. tipo de violações que faz com que nós sejamos assim. Exatamente. Então, esse poder da palavra, o poder de falar sobre tudo. Temas difíceis, sim, de forma simples. Qualquer pessoa, de qualquer idade ali, desculpa estar a dizer isto porque fica, parece não, que é elogio porque estás aqui, aqui, mas não é elogio porque estás aqui. Porque obrigada. Se for alguém que eu quero mostrar o trabalho e o trabalho nem sequer é assim tão louvável, eu simplesmente não digo nada. Mas qualquer pessoa, de qualquer idade, consegue ouvir-te. Porque tu, ao mesmo tempo que falas sobre tudo, tu respeitas toda a gente. E invades as pessoas, respeitando as pessoas. Okay. Então, só aí eu gostava mesmo de te dar os parabéns por isso, porque é fantástico. Isso é fantástico mesmo. Muito obrigada. Nunca vi ao vivo, e nem de longe, porque não estou à procura, se calhar há, mas nunca vi de perto alguém com tanta firmeza a falar sobre assuntos tão evasivos, tipo, entra dentro das pessoas mesmo, com educação e respeitando. Obrigada, Vanessa. Sim, senhora. Eu acredito que isto tem muito a ver também com as coisas que eu vivi, porque eu acredito que nós temos autoridade sobre aquilo que nós vencemos. E muitas das experiências que eu estava ali a falar e situações traumáticas eu vivi. Então, a forma que eu abordo pode ser um pouco mais intensa, pode ser um pouco mais cortante, porque eu estou dentro disto. Não na dor, mas no processo. E quando nós falamos, por exemplo, de traumas sexuais que acontecem, Vanessa, cerca de 90% das mulheres que eu atendo foram abusadas. Então é uma temática que vai surgindo muito no meu trabalho e, aliás, foi o tema que eu escolhi para o doutoramento, porque eu entendo a urgência de especializar-me nisto. Nós precisamos desta ferramenta. E é isto que eu estou a estudar neste momento. Como ajudar, como diminuir a incidência deste crime. Porquê? Porque altera totalmente a rota de vida das pessoas. Nós vemos muita gente a fazer escolhas, a funcionar a nível neuronal, cognitivo, emocional, psicológico e até espiritual, totalmente condicionados por este trauma. E a hipersexualização do corpo do negro é um problema. Tu vês os videoclipes, é tudo sobre sexo. As nossas danças são muito sexuais. E existe muito esta prevalência de domínio sobre o corpo da mulher, entendes? E começa dentro de casa. E outra, quando nós vemos o estilo de educação que é mais praticado na nossa comunidade, é 2+2. Porque as pessoas crescem traumatizadas, com medo de tudo, de tanto apanharem, e quando aparece alguém que faz alguma coisa errada no corpo da pessoa, primeiro ela vai achar que é normal porque ela está habituada a sentir dor. E por outra, vai falar com quem se ela tem medo. Entendes? E depois estas pessoas ficam totalmente condicionadas. E se não houver intervenção, que chance é que esta pessoa tem? E nós vemos o resultado destas experiências e julgamos uns aos outros, quando na verdade nós precisamos de ajudar uns aos outros. E eu não estou aqui a querer, não, eu sou um anjinho e só quero ajudar, mas é que é necessário
E eu vejo a importância de estender essa graça aos outros. Porquê? Porque eu gostaria que tivessem feito isso comigo quando eu precisei. Quando eu não entendia porque é que eu não gostava de existir. Era porrada por tudo e por nada. E depois, quando certas coisas foram acontecendo, eu não consegui falar com ninguém. Entendes? E o que acontece é que quando tu estás dentro da dor, tu achas que não há saída. A dor bloqueia todo o teu raciocínio. Os sensores de dor bloqueiam tudo. Quando estás a sentir dor, tu consegues olhar para o corte do outro? Não. Tu estás focado em aliviar a tua dor. Agora imagina, muitas pessoas que nós vemos por aí estão assim, em estado constante de dor. E a dor emocional é complicada, porque aciona as mesmas áreas cerebrais que a dor física. Que a dor por exemplo, a dor da rejeição aciona exatamente a mesma área cerebral que a dor de uma queimadura. Então como é que a pessoa vai funcionar se o cérebro dela está assim? Entendes? Nós precisamos de tratar disto. Porquê? Porque tudo o que tu fores a fazer condicionado pela dor é amputar o teu potencial. Percebes? Então nós precisamos de tratar destas coisas. Precisamos porque que chance é que as pessoas têm? E quando eu atendo as suas mulheres e homens que também passam por esta situação, elas não acreditam que é possível deixar de sentir dor. Como é que isto vai sair de mim? Eu sempre estive assim e eu posso dizer, olha, primeiro, eu acredito porque é o meu trabalho, mas acredito porque eu sou testemunho vivo disso. Eu vivi estas coisas e já não estou a sentir dor. Agora eu posso mostrar o caminho de saída da dor. Eu tinha só uma pergunta, eu posso fazer a pergunta? Sim, claro. Essa parte estavas a falar de... Eu vi uma vez um vídeo, ou ouvi alguém falar, que estava a falar de fruta. Quando a fruta é picada, que ela amadurece. Mais, sabes disso? Uma fruta... Deve ser por causa do oxigênio que entra. Pronto. Que é a mesma coisa com as jovens. Quando ela é picada, que é violada, ela amadurece mais rápido. Então ela não tem tempo de... Já tinhas ouvido essa expressão? Eu conheço por uma outra perspectiva, que é aciona uma área cerebral responsável pelo funcionamento hormonal. Então, uma rapariga que foi abusada vai ter, por exemplo, o período mais cedo. Ela vai ter tendência a sentir desejo sexual muito mais cedo, porque aquela área foi estimulada antes da hora. Então, eu conheço do ponto de vista da neurociência. Exatamente. Uma miúda de 12 anos não é suposto ela ter desejo de se deitar com um adulto ou de masturbar o adulto, desculpem a expressão. Isto não é ela amadurecer. Isto é distorcer o percurso que ela devia ter feito naturalmente. Exatamente. Amadurecer é positivo. Pronto, é fazer algo ficar pronto antes da hora. Então é por aí, mas é mais ou menos isso, sim. Então, na tua carreira, pronto, recebes muitas pessoas, tem muitos casos, tem muitas tendências para certas situações. Tu falaste agora da parte do abuso em alguns tipos, abuso sexual e etc. Quais são os casos, que não sei se é mesmo este que vês em grande quantidade, quais são os casos que vês que são tidos por muitas pessoas, muita gente tem esse problema? Abandono e rejeição do pai. Problemas em ter amizade com a mãe. Não há conexão, não há diálogo, há críticas constantes, há punições constantes, há o servir de forma injusta constantemente, há o não dar opinião de nada, anular completamente a voz dos filhos. Tu tens que obedecer, tens que fazer o que os teus pais te dizem. Se ousares questionar, estás a desrespeitar. Isto mata a autonomia mental das pessoas. Se tu não podes questionar nada, se tu não podes exercer a tua vontade, quando te lançam no mundo, como é que tu ficas em pé? Vais precisar sempre de muletas. Mas, por exemplo, se há um jovem ou uma criança ou um adulto mesmo que tem esse problema, tu vais tratar a pessoa ou tu vais tratar os pais, por exemplo?
Como é que tu Quem fazes? está à minha frente. Mas como é que tu vais fazer, não quero que dês uma consulta aqui, mas se sabes que o problema desta pessoa, pá, são estas pessoas que não têm estrutura, não sabem lidar com uma pessoa mais jovem ou com um filho, como é que tu consegues trabalhar isso? Bem, normalmente as pessoas que eu atendo já não estão na situação, já passaram pela situação e isto ajuda, porquê? Porque já estão fora do ambiente de ataque, digamos assim. Então, quando a pessoa já está fora de perigo, é mais fácil intervir, porque não vai haver uma continuidade destas situações, entendes? Primeiro é saber o que aconteceu, como é que ela se sentiu, porque há pessoas que passam por certas experiências que não têm o mesmo impacto que têm para outras. Então, entender qual é a extensão dos danos, de que forma é que isto mudou a forma que a pessoa se percepciona, a forma que ela vê o mundo, a sua capacidade de tomar decisões, enfim, várias áreas do seu funcionamento. É mesmo fazer aqui uma anamnese, um diagnóstico completo, o que é, o que não é, o que está a funcionar bem, o que é que não está. E dependendo das áreas que estiverem disfuncionais, é aí que nós começamos a intervir. Então, dizes que são problemas de rejeição, problemas de obedecer em excesso. Sim, obedecer também. em excesso, Obediência cega, vai de encontro àquelas partes de punição falta física de amor. Constante. Punição física também. Isso acontece muito. Ui. Nós ainda temos muita prevalência de tratar quem é mais frágil como um escravo. Escravo não tem vontades, não tem voz. Tem que fazer e acabou. E se não fizer, apanha. E muitas crianças da nossa comunidade estão a crescer assim. Ai de ti que não laves a louça. Eu passei por isso. Acordar às 3 da manhã com uma vassoura às costas porque eu deixei louça na cozinha. Então, só essa experiência já deixa a pessoa em hipervigilância. Eu não posso errar. Eu não posso errar, entende? É o que fica. E se tu funcionas constantemente com medo de fazer alguma coisa errada, tu paralisas. Vais querer fazer o quê? Mesmo que já não tenhas a tua mãe ou o teu pai em cima de ti a punir-te, o público invisível tem muito poder. Não pode ser, só que as pessoas dizem, não, mas agora que eu não vou corrigir os meus filhos. Tu podes corrigir, mas tu não tens que destruir a essência da pessoa. Há limites e infelizmente ainda nós não estamos a saber os limites. Porquê? Porque depois olhamos para o extremo oposto, pessoas que têm ausência de estrutura e isso é muito mau, porque são pessoas que desafiam a autoridade, não têm respeito pelo próximo, são super manipuladoras, mimadas, enfim, sentem-se no direito de ter tudo e aí também não pode ser, entende? Então é encontrar o equilíbrio. Nós precisamos de dar aos nossos filhos, à nossa família, a liberdade de pensar e a liberdade de errar, Vanessa. Nós crescemos numa estrutura que nos diz que nós não temos o direito de errar. E a aprendizagem humana implica o erro, porque é o erro que demonstra o que é que tu estás a fazer de certo e de errado. Não sei se deu para entender. Sim. Por onde é que tu deves ir? Vais precisar de errar. E se quando tu fazes algo que é natural, tu és punido, pronto, tens que ser um robô. Falas de tantas coisas que se passam aí torto e direito, como há pouco tempo, por exemplo, no aeroporto de Lisboa, tínhamos vindo a Portugal, passou uma senhora, eram africanos, com crianças, e tipo, de repente, uma chapada nas costas, enorme. Mas não foi um escândalo para eles, não foi um escândalo. A criança continuou ali, a senhora continua a dar as ordens e eu, inclusive, tive esta conversa com o Pedro e disse, estás a ver, isto é normal. Para muita gente é normal. Totalmente normalizado. Não é nada de... mas foi mesmo incrível mesmo. Uma grande chapada nas costas. Acredito. Com um som estrondoso e a criança ficou lá, levou nas costas. E também já estava habituada. Sim, já estava habituada. Lá está. Estamos habituados a isto. Eu sei de um pai que, por exemplo, batia constantemente no filho. De marcar mesmo o miúdo, rasgar-lhe as costas. Foi chamado à escola e ele ficou totalmente indignado e disse, mas porquê que eu fui chamado?
Eu até só bato uma vez por semana. Eu apanhava todos os dias e ele achou que já estava a fazer muito de não bater no filho dele todos os dias. Então, se estes comportamentos estão normalizados na nossa mente, por que havíamos de mudar? É até ver as consequências, porque depois temos filhos em depressão, muitos a tentar o suicídio, e os pais tipo, mas o que é que eu fiz de errado? Ele sempre teve tudo. Entendes porque é que o conhecimento é crucial? Senão nós continuamos num funcionamento primitivo, condicionado pelos traumas também que vieram das últimas gerações que passaram pela escravatura, entendes? Passou a ser normal bater. Verdade. Mas os resultados estão à vista. Eu tenho utentes que são miúdas brilhantes, super inteligentes, que estão a ter imensa dificuldade nos estudos porque estão numa posição de teste, não é? Tu tens que provar os teus conhecimentos e se tu a partida entendes que tu não podes errar, como é que tu vais reagir quando tiveres que fazer um exame? Terror. Não é que elas não conheçam o conteúdo, elas não conseguem passar pela ponte da emoção e a emoção é que comanda. A racionalidade não tem voz diante da emoção. O cérebro fecha mesmo os compartimentos que te dão acesso ao raciocínio lógico. A linguagem fica prejudicada, a capacidade de ver ação-consequência também fica prejudicada porque são áreas cerebrais que ficam desativadas. Então não é que a pessoa não quer, ela não consegue fisicamente. Só que lá está, as pessoas não veem o cérebro, mas elas veem o resultado do seu mau funcionamento. E o que é que mais te preocupa? Continuarmos a funcionar na ignorância. Preocupa-me, porque os resultados estão à vista. Não dá para continuar assim. Há pessoas a perder vida, e mesmo aquelas que não estão a perder a vida, de certa forma também estão mortas em vida. Funcionam em modo zombie porque não conseguem sair do território da dor. E nunca chegarão a ser quem elas podiam ter sido se estivessem saudáveis. Entendes? Então, cuidar da saúde mental é primordial. É verdade. E o que é que tu achas que pode ser... Onde é que tu achas que podemos mexer para mudar isso? Figuras de autoridade a mostrarem que é normal e que é recomendado cuidar da saúde mental. Porquê? Porque nós seguimos o exemplo. Se nós vemos pessoas que nós admiramos, que nós respeitamos, a fazer algo que se calhar também ia ser bom para mim fazer, porque é que há influencers? Porque é que nós clicamos nos links que eles deixam nos stories? Eu admiro esta pessoa. Se esta pessoa gosta disto, é porque isto deve ser bom. Então, pessoas que estão em posições privilegiadas precisam de mostrar que deve-se fazer. E não só. Existem 1001 formas de chegar às pessoas. Mas começa pelas pessoas influentes. Sim. Porque, pode até parecer um atalho, mas neste momento eu vejo que é a forma mais simples e mais rápida de propagar esta verdade. Gente, façam, cuidem, façam uma consulta, não precisa ser apenas terapia, há várias abordagens, mas façam alguma coisa. Desculpa. Fala. Mas o equilíbrio não é rentável. Isto é, o desequilíbrio na sociedade é rentável a tudo, para toda a gente. Isto é bom, isto é lindo. Tudo o que é chocante e lixo é bom. Quem se trata é privilegiado e vive uma vida plena, melhor, entende melhor as coisas. Então a burrice, vamos dizer, não é burrice, mas a ignorância é rentável. Pois é. Tu compras mais, tu fazes mais, tu dás valor a coisas que para quem vende é top. Exato. Então para que equilibrar as pessoas? Então é difícil vender essa ideia que estás a dizer. Era bom vender, né? Vender mais, que é para eles perceberem, olha, bora tratar das cabeças. Mas pronto, acho que não é rentável. É simples, não? Olha só, se eu puser aqui um copo de água e tu estiveres com sede, eu te digo, olha, mas tem veneno. Mas eu estou com muita sede.
E tu vais bebendo aquela água e tu não sentes logo o efeito. Mas sabes que é algo que vai te fazer mal. Mas enquanto estiver a saciar a tua sede, estou com sede, estou com sede. Porque quando tu chegas ao ponto de ter sede, ter uma necessidade física cortante, tu não consegues focar em mais nada. Então vais consumir até sentir os efeitos. Não, isto está literalmente a matar-me, então eu preciso parar. Nós vamos continuar a funcionar nesse registro até começarmos a perder coisas que nós valorizamos. Entendes? E o conhecimento liberta. E existe um versículo bíblico que diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. As pessoas desprezam os livros e não entendem que boa parte da sua liberdade está lá. Quanto mais tu sabes, melhor tu te moves. E tu precisas entender como é que as coisas funcionam para poderes navegar. Domar essa mente primitiva com o conhecimento. Não é? A sabedoria está na multidão de conselheiros. Entendes? Tipo, nós precisamos de sentar para aprender. Porque eu vejo muita gente com pressa de ter autoridade. Mas só tem autoridade quem se submete à autoridade. E quando nós não temos a humildade de sentar e ouvir, sentar e aprender, é assim, mas o que é que esta pessoa tem para me ensinar? O que é que... As pessoas mais ignorantes têm os maiores egos. E nós temos que estar sempre a aprender. Quando uma pessoa assume que já sabe tudo, acabou. Então, relacionado à nossa comunidade, já disseste o que é que, de forma geral, o que é que tem de ser alterado? Por exemplo, influencers falarem mais sobre, dizerem às pessoas para irem, dizerem que vão, alguns até nem vão, mas já vi alguns que dizem que vão. Qual é a influência que esses influencers têm sobre a vida deles? O que é que eles ouvem? Nós temos pessoas que estão a ser influenciadas por idiotas a influenciar os outros, a consumir lixo e a dizer, consumam também. O que é importante? Carros, BBL, a aparência física, ser sexualmente apetecível. Não são estas as pessoas que vão influenciar os nossos jovens e adultos de forma produtiva e edificante. Tem que ser pessoas que têm um conteúdo que vai para além daquilo que as pessoas agora assumem que tem valor. Entendes? Influenciar é uma posição muito séria. Então, quando nós vemos pessoas quebradas a usar a sua disfuncionalidade para influenciar os outros, qual é que pode ser o resultado? Não pode ser qualquer um. Então, estas pessoas precisam primeiro de passar por certos processos. Só que o mundo, as redes sociais, não valorizam isso. Sentam-se pouco para ouvir aquilo que realmente importa. Eu estava ainda hoje a ver um videoclipe, disse, meu Deus do céu, a forma vulgar com que falavam da genitália feminina foi chocante. Mas isto está tão normalizado que temos mentes totalmente condicionadas por lixo. Existe uma frase que diz, aquilo que controla a pista de dança controla as pessoas. As pessoas estão a ser, por exemplo, influenciadas pela música de uma forma que elas ignoram o seu efeito. A música é altamente manipuladora de mentes, ok? A música é das poucas experiências humanas que ativa os dois hemisférios cerebrais em simultâneo. Então, a melodia tem intuito. Tu podes ouvir uma música, uma melodia que vai te carregar de energia sexual, de energia romântica, de energia, sei lá. Entendes? Então, presta atenção na música que nós estamos a consumir. Como é que uma pessoa vai valorizar a vida humana se ela está a ouvir músicas que lhe dizem que ela tem que ter não sei o quê? Percebes? Verdade, sim. As influências. O que é valorizado pelo público? Isso precisa de ser mudado. Porque depois as pessoas tentam preencher com estímulos externos e depois não tem sustentabilidade. Porquê? Porque se tu não tiveres estrutura, tu vais ruir. Então o teu peito pode chegar aqui, os teus glúteos chegarem não sei aonde. Se a tua emoção quebrar, tu desistes da vida, e aí? Pois é, isso que nós vemos muitas vezes e não percebemos porque aquela pessoa parece que tem tudo, ou é bonita, ou um grande corpo, ou sucesso, e depois
emocionalmente nós vemos que estas pessoas têm problemas sérios e às vezes não percebemos porquê. E tem essa forma de pensar que até já falámos uma vez, que é as miúdas jovens terem opinião, muitas, até as mulheres, até as mais velhas, a opinião que é assim: tu és uma mulher honesta, estás com um marido, epá, e tens que sofrer pouco para caraças por causa desse marido. E tipo, com coisas às vezes simples, não estamos a falar, o traidor, o que bate, o louco, não estou a falar disso. Merdas, tu dizes, epá, todos os dias eu digo-te isto, e o gajo continua, e essas mulheres veem mulheres que estão num reinado, num suposto falso reinado, que são as gostosas, apetecíveis, lindas, e elas dizem, epá, mais vale ser uma puta e viver uma prostituta, né? E viver essa life que eu não tenho que... Estou a falar isto no geral, as mulheres pensam, mais vale viver esta vida que ela parece que não tem problemas, né? Que ela tem dinheiro fácil, basta fazer um post de uma bosta qualquer, ganha dinheiro. Esse sentimento do tipo, aquilo é melhor, aquilo é mais tal influência, influenciam pessoas a achar que é essa vida que é, porque hoje temos muitas pessoas, muitas jovenzinhas, por exemplo, que sonham ser como, eu não sei muito nomes, mas sonham ser mulher de rapper, porque o rapper trai a torto e direito, mas ela não vai trabalhar, mas tem, pronto, as influências, e na nossa comunidade se calhar é isso que acontece, porque, como tu dizes, a música, os videoclipes, mesmo Instagram, a escassez existe a tirania da escassez, entendes? Quando tu entendes que te falta, tu só vais focar na forma de suprir aquela necessidade. E diante da necessidade, a dignidade perde. Exatamente. A lógica perde. Eu não estou a dizer que é porque muita gente passa por pobreza que faz. Mas grande parte vem daí. Pessoas que vivem situações complicadas. E elas encontram nestas abordagens o caminho de saída. Para que é que eu vou estar a passar por todo este processo se existe aqui um atalho? Mas como dizem, se atalho fosse bom, seria caminho, né? E não atalho. Exatamente, olha. Os atalhos sabotam os processos, não é bom saltar etapas. Só que para isso nós precisamos de ter princípios. E aonde estão esses princípios? Qual é a lei moral que estas pessoas seguem? E é aí que eu acho lindo ter a palavra de Deus a orientar. Porque nós, para nos submetermos, nós precisamos de reconhecer alguma grandeza em algo. Entendes? Então, quando tu te sentas diante da presença de Deus e entendes que há algo maior do que tu, que te transmite também segurança, mostra-te, ok, se tu fores por este caminho, não te vai faltar. Eu te digo isso, Vanessa, porque eu também tive a oportunidade de andar em caminhos esquisitos, para ter facilidades. E é tentador, principalmente quando tu já estás em modo automático, quando tu não te sentes presente no teu corpo. O teu corpo passa a ser uma ferramenta. Mas graças a Deus eu tive a intervenção da palavra, porque Deus diz, olha, ok, agora não está bom, mas vai melhorar. Se tu fores por este e por este caminho, a tua vida vai começar a mudar neste processo. E foi o que eu fui vivendo. Então, quando tu tens uma garantia de algo que tu sabes que é real, tu tens o porquê esperar, tens o porquê não fazer batota, tens o porquê não mentir, não enganar, não pegar o que é do outro, não só porque sabes que existem consequências, mas porque tu és tão amado, que tu vais querer corresponder fazendo a coisa certa, fazendo aquilo que agrada ao coração do teu Pai, que é Deus, entende? Então, quando nós temos uma sociedade que não entende a importância de cuidar da parte espiritual, temos tendência a adoecer, porque nós não somos só carne, nós temos um espírito, e se nós não cuidamos desse lado, estamos com muletas, e muitas vezes a muleta que a vida vai nos dar, que a sociedade vai nos dar, são essas tretas que nós vemos por aí. Exatamente. Mas tu fazes a tua parte, não é? De influenciar. Tu tens o teu livro, que falaste o nome, que só ficou aqui, Fênix. Fênix, o impossível não existe. Fênix, o impossível não existe.
Fala-me sobre este teu livro. O Fênix foi uma forma de eu devolver à vida a cura que eu sinto que Deus me deu. Aconteceu isto, este é o caminho. E juntei a ciência e a fé na recuperação do ser humano. Eu achei que fazia sentido mostrar que é possível, por isso é que eu disse o impossível não existe, certas trajetórias que aos nossos olhos normalmente parece que não tem forma de acontecer, mas que quando nós andamos com Deus, aí as possibilidades são outras. Então é um livro que fala mais de religião? Ou que fala, mistura... Não fala de religião, fala de situações traumáticas, do efeito destas experiências no nosso funcionamento, o que é que altera emocionalmente, o que é que altera cerebralmente, como identificar os sinais que a pessoa está a passar por essas experiências e de que forma é que a fé e a ciência ajudaram-me a lidar com estas situações. Então fala de situações tuas ou tu dás exemplos gerais? Minhas. Então neste livro nós podemos encontrar situações de vida que tu viveste mesmo? Sim, sim. O Fênix sou eu. Ali está o meu sumo até então. Agora já estou no segundo livro, mas no primeiro livro isto é o melhor de mim. Isto é o que eu posso... Sabes, isto era tão sério para mim que houve uma altura que apanhei um susto com uma perda repentina que eu tive e fica aquela sensação de, meu Deus, e se eu for a próxima? E eu só dizia, Deus, não me deixa sair deste mundo sem lançar este livro. Eu sinto que é importante deixar aqui esta mensagem. Quais são os caminhos? Porque também não podemos espiritualizar tudo. As pessoas podem pensar, é só para falar de Deus. Não, não é. É para mostrar as ferramentas que nós precisamos acionar para vivermos da melhor maneira possível. Mesmo quando parece que nunca vai passar o que nós estamos a sentir. Vai sim. Vai sim. Olha, sim senhor. Então, Fênix, o impossível não existe. Se as pessoas quiserem comprar ou saber mais sobre o livro, como é que as pessoas fazem? É só entrar no meu site, giselavandunan.pt, encomendam e recebem em casa porque os envios são internacionais. Olha, muito bem. Então, qualquer parte do mundo, sim, podem entrar no teu site, giselavandunan.pt, sim. .pt, e podem comprar em qualquer parte do mundo, podem ter acesso ao teu livro. Sim. Disseste que estás a trabalhar no segundo ou já lançaste? Não, estou a trabalhar no segundo. Não tenho tido muito tempo de escrever, porque também estou a fazer a pesquisa do doutoramento, mas até o final do ano creio que já terei a segunda parte do Fênix. Sim senhora, a fazer a tua parte. Incrível. De várias formas. Então, assim, agora vendo de forma geral, como eu já falei há pouco, eu vi a tua palestra, gostámos muito, mas eu gostava também de saber como é que é a tua personalidade. Como é que é quando estás em casa, com a tua família. Ui! Quem és tu? Quem é esta jovem que está aqui? Gente! I'm a whole mess. Estou a brincar. Mas é que a minha cabeça funciona num registro um pouco acelerado. Vou ser muito sincera, eu não sou a pessoa mais organizada em termos de logística do meu dia a dia. Eu tento ter uma estrutura, mas eu interesso-me por muita coisa em simultâneo, então tenho muitos estímulos, ok? Mas eu gosto muito de brincar, eu adoro rir, adoro ver vídeos engraçados. Se eu não tivesse esta profissão e tudo que vem associado, eu passava o dia a partilhar vídeos engraçados no Instagram. Tipo, eu gosto muito de me divertir e aprecio o humor porque eu sei que também é sinónimo de inteligência. Os melhores comediantes são pessoas super inteligentes. O Cat Williams, por exemplo, faz parte da Mensa, que é uma instituição das pessoas mais inteligentes do mundo. O gajo é um gênio. Então, tipo... É isso, eu aprecio o humor porque também, pronto, é uma manifestação de inteligência e sim, é muito, muito interessante. Gosto muito de música, mas sou muito seletiva no tipo de música que eu ouço, porque preciso de calcular constantemente que influência que eu quero que aquela melodia em particular tenha naquele momento do meu dia, ou no resto da minha semana. E eu sei que isto aqui é um bocadinho... É um pouco crazy falando assim, mas é porque eu sou muito atenta aos detalhes. E é isso, gosto de rir, às vezes sou um bocadinho... Gosto da minha solitude, gosto de poder estar comigo mesma, de pensar nas coisas. Gosto muito de crianças, adoro ver vídeos de bebés. Tudo que é puro, inocente, atrai-me muito.
gosto de ver o belo e tenho muita tendência a querer socorrer todos que eu vejo em alguma aflição. Tenho um instinto maternal muito à flor da pele. E é isso, há coisas que só vivendo. Gosto de desporto, gosto de, sei lá, isto agora só com o convívio mesmo, só com o dia a dia. Na tua personalidade, na tua pessoa, o que é que ainda sentes falta de algo? O que é que não alcançaste? Eu sei que tu estás no teu caminho, o caminho que escolheste, mas o que é que ainda não conseguiste alcançar? O que é que estás à procura ainda? O que é que ainda te falta? Eu vou responder de forma a não desproteger os meus tesouros internos. Eu quero tornar o meu conhecimento acessível, fazendo-o ser ferramenta. E também gostaria de ver mais pessoas a entenderem quem elas podem ser quando elas conhecem o Criador. Eu acredito que lá de cima vê-se melhor. E ter a orientação do dono disto tudo coloca a nossa vida num outro nível. Então eu gostaria que a minha existência servisse para mostrar o caminho, para tudo aquilo que é bom, útil e é puro. Muito bem, és muito intensa e verdadeira nas coisas que tu falas, sabes? Passas muita verdade. Obrigada. Nas atividades todas que tu fazes, tu tens a tua profissão, tu dás consultas às pessoas, tu, por exemplo, tens o livro, que agora estás a trabalhar em um segundo livro. Fora todo este trabalho, toda esta influência que tu fazes para as pessoas, tu ainda tens outros serviços, outras coisas, outros projetos que tu fazes. Sim, tenho, por exemplo, o Fênix Bootcamp, que é um programa de intervenção em grupo, online, que eu comecei na altura da pandemia. Pela situação, foi preciso fazer alguma coisa, então estruturei este programa de forma a fazer terapia intensiva e chegar ao máximo de pessoas possível e por um valor mais acessível, também dada a situação daquele momento. Então já fiz 2 edições, vou fazer uma 3ª edição, brevemente, é melhor não dar datas, mas penso que nos próximos 2 meses, em princípio, já devo fazer mais uma edição para poder, lá está, chegar ao máximo de pessoas que me seja possível alcançar. Vais anunciar nas redes? Vou. E tens já a ideia de quantas pessoas podem participar? O limite são 10 pessoas. 10 pessoas. 10 pessoas. Eu prefiro fazer de forma mais pausada para poder dar o melhor atendimento possível a estas pessoas, porque apesar de ser um programa estruturado para intervir em grupo, há dinâmicas que são feitas de forma individual, que nem todos os exercícios nós podemos ou devemos fazer à frente de outras pessoas. E alguns exercícios de intervenção no trauma são muito específicos e precisam de tempo one-on-one. Então, pronto, este é o número com que eu me sinto confortável e que é razoável trabalhar. Antes de passarmos às perguntas finais, tem uma coisa que eu já me ia esquecendo que eu queria muito perguntar, que é algo que tem a ver também com o preconceito de algumas pessoas em relação a certas coisas, que é um psicólogo que se expõe publicamente, que fica conhecido, passa a ser conhecido, passa a ser famoso. Não há, por exemplo, há pessoas que possam sentir dificuldade, se calhar, de ir-se consultar com um psicólogo conhecido, famoso, porque, agora como é que eu explico? Tu fizeste já percebeste mais ou menos aquilo que eu estou a dizer. Aquela dificuldade de ir contar um problema íntimo que eu digo, que não é público, a uma pessoa já muito exposta e que as pessoas conhecem e que facilmente vamos cruzar com essa pessoa, dependendo, né, de quem seja, vamos cruzar vamos fazer um exemplo aqui. Sim. Eu vou-me consultar contigo, vou falar de situações da minha vida que não suporto mais, e depois ou vou falar sobre o meu marido, ou sobre a minha mãe, e depois num evento daqui a um mês estou eu e a minha mãe, ou eu e o meu marido no evento, e
tu não conhecias o meu marido e passas a conhecer o meu marido porque o meu marido está lá. E eu fico a pensar, mas ela, ou o meu marido fica a saber que tu és a minha psicóloga e diz, tu foste lá, se calhar foste falar mal de mim, ela está ali, agora está a olhar para mim e está... Como é que funciona nesse sentido? É assim, a identidade dos meus pacientes está segura pelo sigilo profissional, a menos que estas pessoas queiram divulgar e tomem essa iniciativa. Mas por mais que eu possa ser relativamente conhecida, como é que alguém saberia que tu fizeste uma consulta comigo se eu não vou dizer nada e tu também não? Entendes? Isto é muito importante. A privacidade é a base da terapia. Então, eu posso ser conhecida, mas tu não vais ser conhecida por fazeres terapia comigo. Eu não vou mostrar quem é que eu atendo. Isto é básico na nossa profissão. Então, e o sigilo é lei no nosso trabalho. Eu não vou comentar a tua vida com ninguém. E se em algum momento eu cruzar com algum paciente em algum sítio, vou cumprimentá-lo normalmente e vida que segue. A não ser que ele queira vir falar um pouco mais, e tal, e dizer que eu sou a psicóloga dele ou dela. Mas não vou ser eu olha, não. Não tem nenhum pró e nenhum contra. Porque o sigilo, como diz, é lei. Tranquilo. Quando a pessoa vem falar comigo, é o momento dela. É o momento dela, não vai... porque existe uma parte da nossa identidade que é para o público, não é? Quando nós estamos a falar nas redes e não sei o quê. Quando nós estamos no momento privado, é outro território. Tu não vais lidar com a figura pública. Tu vais lidar com alguém que está ali para te servir. O poder que nós temos quando somos um pouco mais conhecidos deve ser usado para servir e não para as pessoas nos servirem. Aliás, isto eu gostaria que os políticos entendessem, por exemplo. Pois. O poder é para servir o próximo e não para serem servidos. Então, se eu tenho esse alcance, pode ser para poder chegar a mais pessoas que de outra maneira não iam saber que eu presto esse serviço. Então eu vou usar isso em benefício do outro e não contra ele. Entendes? Sim. Cada vida é muito preciosa. Então quando estás no momento de atendimento com o paciente, são vocês os dois. Ele está a expor áreas muito vulneráveis do seu funcionamento, da sua história. E isso tem que ser tratado como um cristal. Protegido, entendes? Então fica ali, é sagrado, não se expõe. Olha, sim senhora, perfeito. Olha, então vamos passar para as perguntas finais, que eu já devia ter preparado umas perguntas fixas, mas não preparei e tenho estado a pensar no momento da entrevista em perguntas que eu pergunto e tu respondes o que te for à cabeça. Tá bom. E eu vou tentar pensar agora. Por acaso ontem fiz esta pergunta, que é: se tu tivesses que fazer uma festa amanhã, uma grande festa, a festa da Gisela, a festa que vai acabar com Portugal. Ui. Sim. Quem é que tu irias contratar para cantar na tua festa? Eu tenho que ser sincera. A música que mais me move é o louvor. É o louvor. Então, se eu pudesse reunir o máximo de pessoas num lugar, teria de trazer glória a Deus. Teria de ser em adoração. Então, provavelmente, seria um artista gospel que não canta para parecer, mas que é um verdadeiro adorador. Então, teria de haver louvor. Eu sei que a festa normalmente é uma festa, não é um culto. Mas pronto, isto é no mundo fictício. Sim, sim. Eu ia adorar ver todas as pessoas que eu amo unidas em adoração. Acho que não há poucas coisas que são tão fortes na vida quanto poder estar na presença de Deus. Mas tens algum nome assim? Olha, o coral Kemuel, eles cantam muito. Coral Kemuel? Kemuel, sim. Tem uma levita também, são os que cantam, não é? Que servem na igreja, da igreja que eu frequento, a Vilma, chama-se Vilma Santos. Ela tem uma voz de anjo, ela canta brasileira? É cabo-verdiana. Ela canta muito, olha, chamaria a Vilma. Então não é por ser artista gospel ou etc, não, é pela qualidade da música e pela adoração. Então sim, chamava a Vilma, chamava os Kemuel, chamava, sei lá, Tasha Cobbs, tantos artistas incríveis, Phil Thompson, os louvores dele são incríveis.
Olha, pronto, interessante. Sim, há outros artistas, mas... Vou pesquisar sobre a Vilma. Não sei se ela tem algo exposto, mas vou pesquisar. Ela tem uma voz incrível. De que é que te arrependes? Eu não sei se eu diria que eu me arrependo, porque as escolhas erradas que eu fiz segundo o conhecimento que eu tinha e a capacidade emocional que eu tinha na altura. Mas provavelmente teria tido um pouco mais de juízo em alguns momentos e não reagir tanto na emoção. Mais inteligência emocional, que se fala muito. Inteligência emocional. Na verdade é regulação também emocional, mas pronto, teria feito terapia mais cedo. Evitava passar por certas dores e magoar outras pessoas também. Faz-me pensar também, então eu estou bem atrasada. Ainda faz a tempo. Nunca fiz, acho que ainda vou a tempo. Sim. Se te dessem o poder de controlar o mundo, qual seria a primeira mudança que tu ias fazer? Eu ia querer que todos, eu sei que isto vai parecer repetitivo, mas é porque é mesmo o que eu sinto. Eu ia querer que todos conhecessem o amor de Deus. O amor cura, regenera, transforma, e o mundo está muito carente de amor. Muito. Quanto mais amor nós temos, mais poder nós temos. Só que é um poder que levanta, que faz com que nós não façamos mal a alguém, não é? Enfim, não tínhamos tendência a negociar coisas sagradas por dinheiro, por exemplo. Amor. Se tu pudesses voltar no tempo e nesses caminhos que tu escolheste, se fosses obrigada a escolher outro caminho, o que é que tinhas escolhido? Teria esperado, teria começado a andar com Jesus mais cedo e teria tomado a decisão de esperar pelo casamento mais cedo. Sim, abrir mão de ter uma vida sexual ativa fora das balizas do matrimónio. Eu teria feito isso mais nova ainda. Essa é uma coisa que eu acredito que teria-me livrado de muitos dissabores que eu tive. Se eu soubesse, lá está, eu não sabia. Então, depois que eu soube o que era a verdade, o que era, o que não era, decidi que quero esperar e reservar o meu corpo como algo sagrado que não deve ser acedido de qualquer maneira. Estou aqui a querer, estou a assistir a entrevista, sabes? Muito interessante. Gisela, agora eu gostava que tu olhasses para a tua câmara e falasses o que tu quiseres, para quem tu quiseres, escolhes, passa a tua mensagem, sem truques. Poxa, esta foi mesmo de mestre. A minha mensagem: busquem conhecer-se, busquem conhecer quem vos colocou neste mundo, que eu acredito que é Deus. Procurem sempre chegar ao melhor da existência, dentro daquilo que é íntegro, bom, saudável e equilibrado. É isso. Gisela, olha, só me resta agradecer mesmo do fundo do coração. Fiquei muito curiosa com a tua história, eu queria conhecer-te melhor, queria poder fazer um sem truques contigo e passar as coisas que tu dizes, porque assim eu também estou a passar as coisas que dizes, também estou a influenciar, assim. Sim. E eu fico muito feliz de conhecer pessoas assim, porque, tipo, és mesmo... Eu não digo asneiras e não vou dizer, mas és mesmo fome. Estás a perceber? És mesmo, estás de parabéns mesmo. Agradeço a Nadilé por ter-te levado ao Power, para que pudéssemos ver ao vivo. E pá, continua, não pares. Eu espero que voltes ao Luxemburgo um dia destes para algum evento ou passeio. Espero mesmo. E pá, no que precisares, conta connosco. Tenho mesmo um bué de orgulho de ter-te aqui. Hein? Muito obrigada, eu gostei muito de vir aqui, a sério. Vocês são chef's kiss. Olha, então está feito. Sem truques. Com a Gisela.
Está feito!